Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nard Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O que é isso, companheiro? É uma obra marcante escrita por Fernando Gabeira, um dos principais protagonistas e testemunhas da história política do Brasil durante o período da ditadura militar. O livro narra as experiências pessoais de Gabeira como militante na luta armada contra o regime autoritário entre as décadas de 1960 e 1970. Através de suas memórias, ele oferece uma visão única e íntima dos acontecimentos que marcaram esse período conturbado da história brasileira. O autor expõe não apenas os desafios enfrentados pelos militantes, mas também suas reflexões sobre a moralidade e as consequências da violência política. Esta obra é uma importante contribuição para a compreensão do passado recente do Brasil e continua a ser uma leitura essencial para aqueles que desejam entender mais profundamente os efeitos das escolhas políticas e sociais do país. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, contexto histórico da ditadura militar. O livro oferece um mergulho profundo no contexto histórico do Brasil durante a ditadura militar, que se estendeu de 1964 a 1985. Esse período foi marcado por um regime autoritário que suprimiu liberdades civis, perseguiu opositores e governou com forte repressão. Gabeira descreve como o golpe militar de 1964 foi orquestrado e sustentado tanto por interesses internos quanto internacionais, e o impacto disso na sociedade brasileira. Ele retrata o ambiente de censura, vigilância e medo que permeou a vida cotidiana, fazendo uma análise detalhada sobre como o regime militar se consolidou no poder e como os diversos segmentos da sociedade, incluindo a imprensa, a academia e os movimentos sociais, reagiram a essa nova realidade opressiva. O autor também destaca as estratégias utilizadas pelos militares para manter o controle, como a implantação do AI-5, que suspendeu direitos constitucionais e iniciou um período ainda mais rígido e violento. Ao trazer à tona detalhes desses acontecimentos, Gabeira nos ajuda a entender a complexidade e as ramificações deste período tumultuado na história do Brasil. Em segundo lugar, a luta armada e a guerrilha urbana. Um dos aspectos centrais do livro é a descrição detalhada da luta armada e da guerrilha urbana, na qual Fernando Gabeira teve participação ativa. Após o golpe militar, vários grupos de resistência foram formados em resposta à repressão crescente, optando por métodos violentos na tentativa de derrubar o regime. Gabeira compartilha sua experiência como membro de um destes grupos, revelando suas motivações, medos e dilemas éticos enquanto participava em ações de resistência, incluindo operações ousadas, como o famoso sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick. O livro fornece uma narrativa fascinante sobre a logística e o planejamento envolvidos nas operações da guerrilha, além de explorar as dinâmicas internas dos grupos de resistência e a profunda ligação ideológica que unia seus membros. Gabeira não romantiza a luta, mas oferece uma visão crítica e introspectiva sobre as implicações morais e pessoais do uso da violência como ferramenta política. Esta abordagem permite aos leitores refletir sobre as complexas decisões enfrentadas por aqueles que sentiram que a luta armada era o único meio de lutar por justiça e liberdade. Em terceiro lugar, reflexões sobre moralidade e ética. Fernando Gabeira utiliza suas memórias como uma plataforma para refletir sobre as questões de moralidade e ética que enfrentou durante seu envolvimento com a guerrilha. Ele questiona a legitimidade do uso da violência para fins políticos e os dilemas éticos que surgiram ao longo do caminho. O autor é sincero ao abordar suas próprias dúvidas e conflitos internos sobre as consequências de suas ações e as do grupo ao qual pertencia. Gabeira oferece uma análise profunda sobre o custo humano da resistência armada, incluindo o impacto sobre vítimas inocentes, a perda de companheiros de luta e o efeito devastador das torturas físicas e psicológicas enfrentadas por muitos militantes. Estas reflexões são fundamentais para compreender como aqueles envolvidos na guerrilha equilibravam seus ideais revolucionários com as realidades brutais de suas ações. Gabeira, ao relatar seu processo de autoavaliação e evolução de pensamento, propõe uma discussão contínua sobre os limites da resistência política e os valores humanos, enfatizando a importância de manter a integridade ética, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em quarto lugar, a experiência pessoal de Fernando Gabeira. O livro é também um relato profundamente pessoal da vida de Fernando Gabeira durante algumas das épocas mais difíceis do Brasil. Ele compartilha sua jornada, desde a juventude, marcada pelo desejo de justiça social, até seu envolvimento com a guerrilha. Gabeira descreve as experiências que o moldaram, desde sua educação política até os momentos decisivos que o levaram a ingressar na resistência armada. Sua narrativa é carregada de momentos introspectivos que revelam suas dúvidas, medos e a esperança que o guiavam. O autor nos leva através de várias fases de sua vida, incluindo sua prisão, tortura e o exílio.
cada experiência é relatada com uma honestidade que traz à tona a luta de um homem para encontrar sentido e propósito em um mundo violento e imprevisível. Esta perspectiva pessoal não só humaniza a história, mas também oferece aos leitores uma compreensão mais rica sobre os sacrifícios e decisões enfrentadas por aqueles que se opuseram ao regime militar. Por último, impacto e legado da obra. O que é isso, companheiro? Teve um impacto significativo tanto na literatura quanto no panorama político do Brasil. Publicado em um momento em que questões sobre a ditadura estavam começando a ser mais amplamente discutidas, o livro ajudou a abrir um espaço para o diálogo sobre o passado autoritário do país. A narrativa de Gabeira ofereceu uma perspectiva interna crucial sobre a resistência ao regime e estimulou uma reflexão mais ampla sobre o preço da liberdade. Além disso, o livro inspirou gerações de leitores a questionar e examinar criticamente a história política do Brasil e suas próprias crenças e valores. Ao compartilhar sua história, Gabeira contribuiu para o processo de cura e reconciliação no pós-ditadura, oferecendo uma plataforma para a construção de uma memória coletiva que não deve ser esquecida. O impacto duradouro da obra reflete-se na maneira como ela continua a ser uma referência essencial para aqueles que estudam a história moderna do Brasil e os movimentos de resistência global. Ao promover uma compreensão mais profunda das ramificações da luta armada e das questões éticas envolvidas, o livro mantém sua relevância e importância décadas após sua publicação. Em conclusão, O que é isso, companheiro? Deve ser lido por todos aqueles interessados em entender mais sobre a história política do Brasil, especialmente o período da ditadura militar. Além disso, é uma leitura valiosa para aqueles que se interessam por questões de resistência política, moralidade e ética. Através do relato pessoal de Fernando Gabeira, os leitores são imersos em um mundo de intensos conflitos ideológicos e decisões difíceis, proporcionando uma visão única sobre as experiências vividas por aqueles que desafiaram o regime autoritário. Este livro não apenas narra eventos históricos importantes, mas também encoraja a reflexão sobre valores pessoais e o papel da resistência na busca por justiça e liberdade. Ao oferecer uma narrativa sincera e introspectiva, Gabeira convida os leitores a analisar criticamente não apenas o passado do Brasil, mas também a considerar as lições que podem ser aprendidas e aplicadas em contextos contemporâneos. Em um mundo onde questões de justiça social e resistência continuam a ser relevantes, o que é isso, companheiro? Permanece uma leitura essencial que pode inspirar, educar e provocar diálogos importantes sobre moralidade, política e a natureza da liberdade. Se você quiser apoiar Fernando Gabeira, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!